Submarinos são os assassinos silenciosos dos mares, que surgem das ondas levando morte e destruição. Dos primeiros modelos a diesel aos gigantes nucleares da Guerra Fria, eles quase não mudaram de formato, mas por dentro evoluíram para uma das máquinas mais destrutivas do planeta, capazes de destruir navios, cidades e até países inteiros. Em quase um século de conflitos, o papel tático desses monstros marinhos mudou radicalmente. A única constante é sua capacidade de ir mais fundo, mais rápido e mais silenciosamente, alcançando o grande objetivo de todos os submarinos, a invisibilidade. Os 10 Mais vai testar, conhecer e classificar os submarinos mais impressionantes e poderosos da história. Os 10 melhores submarinos. Em 2 guerras mundiais, os submarinos dominaram as batalhas navais, destruindo navios com canhões e torpedos. Mas com o início da era nuclear, surgiram novas missões e novos alvos. Os submarinos atuais são agentes nucleares da linha de frente que patrulham os mares durante vários meses sem interrupção. Eles também se tornaram mais velozes e silenciosos que seus predecessores, mas sua fama não se baseia no que ele pode fazer, e sim no que ele já fez. Com base na opinião de peritos, pesquisas de opinião e comparações técnicas, elaboramos uma grade de 5 pontos para classificar os 10 melhores submarinos de todos os tempos. Em 10º lugar, a embarcação que levou a Guerra Fria para o fundo do mar, criando uma plataforma invisível com poder de fogo nuclear inimaginável. Classe George Washington. País de origem Estados Unidos. Tripulantes 136. Tipo submarino lançador de mísseis balísticos. Propulsão 1 reator nuclear S-5W PWR. Comprimento 116 metros. Armamento 16 mísseis polares A1. 6 tubos lança-torpedos de 533 mm. Velocidade submerso 40 km por hora. Deslocamento submerso 6.700 toneladas. Nos anos 50, o medo tomou conta da imaginação do mundo. O conflito nuclear global era um perigo real e presente. Bilhões de vidas estavam em jogo. Os Estados Unidos da América competiam em uma corrida armamentista com a União Soviética e os dois lados queriam a liderança. Os americanos acreditavam que a resposta estava nos submarinos. Nos anos 50, as pessoas achavam que se pegássemos mísseis nucleares, que normalmente eram armazenados em silos debaixo da terra, e os puséssemos em submarinos, eles ficariam mais bem escondidos e seria mais difícil destruí-los. Para realizar esse sonho, os americanos teriam de desenvolver um submarino capaz de lançar mísseis nucleares enquanto estivesse submerso. Em 1958, os engenheiros acrescentaram um compartimento para mísseis de 40 metros ao navio classe Skipjack que estava em construção. Dentro dele, colocaram os primeiros mísseis nucleares polares de longo alcance. Temos que lembrar que o George Washington disparou seu primeiro míssil durante a crise dos mísseis de Cuba. John Kennedy era o presidente e testemunhou o primeiro teste. Ele escreveu um bilhete que ficou famoso em que disse que qualquer um que tenha visto o lançamento do primeiro Polaris A1 ficaria convencido de que ele era um dos sistemas bélicos mais importantes já criados e que faria os inimigos pensar 2 vezes. Os submarinos classe Washington eram chamados de SSBN. As tripulações, no entanto, os chamavam de boomers. Eles navegavam nas profundezas em silêncio por longos períodos. Na primeira viagem, o Washington ficou submerso por 66 dias, um recorde mundial. O mais importante é que podia lançar um ataque nuclear a 1.600 quilômetros de distância. Os Estados Unidos assumiram a liderança da corrida armamentista, deixando a União Soviética em estado de choque. Em 1960,
Pela primeira vez, a União Soviética podia ser atacada de surpresa pelo Ocidente, como já havia acontecido em 1941. E isso realmente apavorou os soviéticos. A tensão entre as duas superpotências havia chegado ao auge. Em 1962, o envio de armas nucleares soviéticas para Cuba aumentou o temor de um ataque. O George Washington e mais 5 submarinos com mísseis polares posicionaram-se ao redor da ilha. O mundo todo prendeu a respiração, mas os soviéticos acabaram recuando e o George Washington não precisou lançar seus mísseis. Não há dúvida de que sua presença foi vital para dissuadir os soviéticos. Com George Washington e os mísseis polares, mesmo se os soviéticos fizessem um ataque bem-sucedido, não destruiriam todo o arsenal nuclear americano. Ou seja, os soviéticos não podem atacar os americanos sem a certeza de sofrer um contra-ataque. Washington tem motivo para ser respeitado. Os níveis de invisibilidade e inovação são bons, mas o tempo de serviço e o desempenho em combate são médios. Isso o coloca em 10º na nossa lista. Em 9º lugar, um navio alemão que bateu recordes e ajudou a definir o papel dos submarinos nos combates navais do século XX. U-Boat tipo 31. País de origem, Alemanha. Tipo, submarino de ataque de alcance médio, tripulantes 35. Propulsão, 2 motores a diesel totalizando 1.700 HP. E 2 motores elétricos totalizando 1.200 HP. Comprimento 65 metros. Armamento, 4 tubos lança-torpedos de 500 milímetros. Um canhão de convés de 89 milímetros. Velocidade submerso 17 km por hora. Deslocamento submerso 864 toneladas. Nada devia apavorar mais as tripulações dos navios mercantes na Primeira Guerra Mundial do que ouvir alguém gritar U-Boat. 274 U-Boats afundaram quase 13 milhões de toneladas de navios. Em 1914, a Marinha Real Britânica dominava os mares. Sua frota patrulhava o mundo. E embora tivesse alguns submarinos, eles não eram bem vistos. Havia muita suspeita e ceticismo em todos os setores navais. O consenso de que eram armas sem dignidade. A velha guarda se sentia insultada. Almirantes de todo o mundo diziam que os submarinos deviam ser combatidos como piratas. A relutância dos britânicos em adotar os submarinos deixou-os sem defesa adequada contra os U-Boats alemães. O plano de proteção dos submarinos da grande frota britânica em Scapa Flow se resumia a despachar marinheiros em pequenos barquinhos, levando uma marreta. A ideia era que patrulhassem a área em torno da base principal da frota britânica. Se vissem um periscópio, remariam com o barquinho até ele e o atingiriam com a marreta. Pior que isso era a recusa do almirantado britânico em fornecer escoltas aos navios mercantes. Os U-Boats alemães aproveitaram. O tipo 31 tinha alto grau de periculosidade. O desempenho em combate era excelente. O nível de inovação era médio, assim como a invisibilidade. Mas o tempo de serviço dele era baixo, colocando a embarcação alemã em 9º lugar entre os 10 mais. Em 8º lugar, a Besta dos Mares. Um monstro soviético construído para espreitar sob o gelo do Ártico e, se necessário, usar armas nucleares contra os inimigos durante a Guerra Fria. Classe Typhoon. País de origem, União Soviética. Tipo, submarino nuclear estratégico lançador de mísseis, tripulante 160. Propulsão, 2 reatores nucleares PWR. Comprimento 171 metros. Armamento, 20 mísseis SSN-20 Sturgeon SLBM. E 6 tubos lança-torpedos de 533 milímetros. Velocidade submerso 48 km por hora. Deslocamento submerso 48 mil toneladas. Durante a Guerra Fria, a União Soviética lutava para acompanhar o desenvolvimento armamentista americano.
E apesar do alto custo, os submarinos não eram uma exceção. É fantástico que os soviéticos tenham sido capazes de criar algo tão grande, manejável e competente. Em vez de construir colheitadeiras e tratores que fossem mais eficazes, construíram enormes submarinos. O submarino Typhoon é tão eficaz. É um equipamento tão excelente pelos padrões soviéticos que não dá para entender. Essas pessoas não conseguem construir um carro decente. O que os soviéticos conseguiram com a classe Typhoon foi um submarino tão avançado que não tinha rivais. Veja só o tamanho de um Typhoon. É o equivalente a 2, talvez 3 campos de futebol americano. Submerso, ele pode deslocar 48 mil toneladas, mais do que o encoraçado da Segunda Guerra Mundial. O tamanho desse submarino impressionava a quem o via. E para a tripulação, isso se traduzia em um mundo de luxos com que os mais antigos só podiam sonhar. Ele foi projetado para viagens longas de 120 dias. E quando analisamos as acomodações, descobrimos que havia saunas e piscinas. Foi desenvolvido para manter a tripulação motivada e com muito conforto. Mas o Typhoon não era um iate de passeio. Era um silo de mísseis submergível capaz de lançar 20 mísseis balísticos com até 200 ogivas nucleares. Um só desses submarinos com mísseis balísticos, ogivas nucleares e veículos múltiplos de reentrada poderia arrasar a costa leste dos Estados Unidos. Apenas um deles. A classe Typhoon foi projetada para suportar uma batalha nuclear e lançar contra-ataques. Para isso, o submarino tinha de ficar muito bem escondido. O Typhoon foi criado para se posicionar sob a calota polar, escondido dentro do gelo. Ele flutuaria com o gelo e poderia atacar a qualquer momento. Foi para isso que ele foi projetado. Capaz de romper até 3,5 metros de gelo com sua barbatana reforçada, a missão do Typhoon transformaria seus tripulantes nos últimos homens do planeta. Depois que toda a poeira nuclear tomasse o ar, quando o inverno nuclear começasse e cobrisse todo o planeta, só então o Typhoon sairia debaixo da calota polar para a superfície do Oceano Ártico, para fazer o ataque final que daria a vitória para os russos. Foi para isso que o Typhoon foi construído. O Typhoon tem um alto nível de periculosidade. Sua invisibilidade é excelente. O nível de inovação e tempo de serviço são bons, mas seu desempenho em combate é médio, o que deixa a fera soviética em 8º lugar na nossa lista dos 10 mais. Em 7º lugar, o submarino japonês com complexo de porta-aviões. Classe Sentoku I-400, país de origem, Japão. Tipo submarino porta-aviões. Tripulantes 144. Propulsão 4 motores a diesel totalizando 7.770 HP. E 4 motores elétricos totalizando 2.400 HP. Comprimento 122 metros. Armamentos 8 tubos lança-torpedos de 533 milímetros. Um canhão de convés de 140 milímetros. 3 hidroaviões Seiran M6A1 com torpedos ou bombas de 800 quilos. Velocidade submerso 13 km por hora. Deslocamento submerso 6.400 toneladas. Pearl Harbor, 1945. O alto escalão e marinheiros americanos conhecem estupefatos um submarino japonês capturado. A história dele foi curta, mas inacreditável. 4 anos antes, em 1941, os japoneses entraram na guerra com uma das mais novas e ambiciosas frotas de submarinos do mundo. A Marinha Imperial Japonesa tinha uma força submarina tecnicamente sofisticada no início da Segunda Guerra Mundial. Era até grande, tinha cerca de 70 submarinos e a missão deles era procurar a frota inimiga e atacá-la quando se aproximasse do Japão. O submarino classe Sentoku I-400, lançado em 1945, era o maior do mundo. Suas proporções gigantescas disfarçavam uma potência descomunal.
Esse monstro podia viajar 60 mil quilômetros sem precisar parar. Mas o tamanho do Sentoku não era só para exibição. É inacreditável, mas sua parte dianteira de 35 metros carregava 3 hidroaviões Seiran. Ele tinha hangares na parte frontal do casco. Carregava os aviões com asas fechadas sobre boias, dentro de casulos. A embarcação podia ir até o litoral do inimigo, nesse caso os Estados Unidos, e lançar um ataque. O objetivo era ter um porta-aviões indetectável. O alto comando japonês começou a planejar um ataque audacioso. O I-400 lançaria seus hidroaviões contra um dos marcos mais estratégicos e vulneráveis da América, o Canal do Panamá. Se eles destruíssem as comportas do lado do Pacífico, conseguiriam esvaziar o canal. Ele ficaria inutilizável durante meses. Foi o motivo principal para o Japão construir o I-400. Felizmente para a América, a missão nunca aconteceu. A guerra no Pacífico manteve o Japão ocupado e o plano foi esquecido. Outras missões mais aterradoras para o I-400 também foram vetadas. Pela Operação PX, ele despejaria ratos e insetos infectados em solo americano, mas o plano foi cancelado. Por quê? Os japoneses acharam que disseminar a peste bubônica, a cólera e outras pragas irritaria excessivamente o inimigo. No fim da guerra, 3 I-400 foram capturados e estudados pelos americanos, provando o valor estratégico da classe Sentoku. O projeto dele é inovador, mostra competência experimental, pois os japoneses estavam dispostos a investir. Também mostra singularidade e pensamento inovador, elementos ausentes em outras marinhas. Em 1946, os militares soviéticos pediram aos americanos que lhes entregassem um I-400 para inspeção. A resposta da Marinha Americana foi o afundamento das embarcações. Isso dá ao submarino um período de serviço de apenas 1 ano. O desempenho em combate é médio. A invisibilidade é boa e o nível de inovação é alto, assim como sua periculosidade, colocando o I-400 no 7º lugar da nossa lista. Em 6º lugar, o mini submarino de 30 toneladas que enfrentou um gigante de 44 toneladas. Classe X, país de origem Reino Unido. Tipo mini submarino. Tripulantes 3. Propulsão, um motor a diesel Gardner de 42 HP e um motor elétrico de 30 HP. Comprimento 15 metros e meio. Armamentos, 2 cargas de 1.700 kg do explosivo Amatol ou minas magnéticas. Velocidade submerso 9 km por hora. Deslocamento submerso 30 toneladas. Não era preciso ser suicida para pilotar um Classe X, mas tinha que ter muita coragem. Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto os aliados quanto os países do eixo testaram mini submarinos. Alguns carregavam homens Hans que colocavam bombas em navios. Outros disparavam torpedos e havia aqueles que eram os próprios torpedos, pilotados por mergulhadores até o destino. Mas todos os países tinham a mesma missão para ele: infiltrar portos onde os submarinos maiores e convencionais não conseguiam entrar. Imagine uma quantidade imensa de explosivos que precisava passar por redes antitorpedos e sistemas defensivos para chegar ao alvo. Agora imagine que não existiam computadores para fazer esse tipo de navegação. O que se podia fazer? Que tal enfiar um ser humano dentro para que ele pilote essa caixa de explosivos até o alvo e afunde uma embarcação muito bem protegida? Os britânicos construíram vários submarinos para 4 tripulantes. Chamados de Classe X, sua missão era destruir encouraçados alemães. Em 1943, o grande alvo era o orgulho da frota de Hitler, o Tirpitz. Ancorado no Kafjord da Noruega, seus enormes canhões precisavam ser silenciados. Winston Churchill o chamava de a fera. A mera existência dele
Era vista como ameaça principalmente para os comboios do Ártico. Não podiam permitir que ele começasse a cruzar os mares com seu poder de fogo, seu tamanho enorme e até com o que representava a majestade do Terceiro Reich. Churchill queria que fosse destruído. Em 19 de setembro de 1943, 3 classes X entraram no fiord. Evitando minas, redes e o fogo de metralhadoras, tinham de mergulhar sob o Tirpitz e liberar suas cargas laterais. Era Davi contra Golias, 3 mini-submarinos contra uma máquina de guerra de 44 toneladas. O X-5 é quase certo que foi afundado a 1,5 km do alvo. O X-6 e o X-7 lutaram e conseguiram passar das redes com dificuldade. Os Classe X colocaram uma carga explosiva de 1 tonelada sob a sala de máquinas do navio, que ficou incapacitado pelo resto de 1943 e boa parte de 1944. A ameaça do Tirpitz fora neutralizada. Em 12 de novembro de 1944, enquanto passava por reparos, ele foi atacado por 29 bombardeiros Lancaster da RAF. 3 bombas Tallboy, de 5.500 quilos cada, conseguiram abrir um rombo no casco do navio. 971 marinheiros alemães morreram. Comparativamente, as tripulações dos Classe X sofreram mais. Perdemos 12 vidas para tirar o Tirpitz da equação e satisfazer o primeiro-ministro. Valeu o sacrifício? Valeu sim. Apesar de seu tamanho, o Classe X continuou a fazer estragos ao abater navios de guerra italianos no Mediterrâneo e ter um papel de destaque no desembarque do dia D, sinalizando as cabeças de ponte. Por isso, seu desempenho em combate é alto, tal como os níveis de periculosidade e invisibilidade. Inovação e tempo de serviço ficam na média, o que coloca a pequena embarcação no 6º lugar de nossa lista. O 5º colocado é um ícone revolucionário subaquático, um submarino americano que foi aonde nenhum outro chegou antes. USS Nautilus. País de origem, Estados Unidos. Tipo, submarino de propulsão nuclear. Tripulantes, 105. Propulsão, um reator nuclear S-2W-PWR. Comprimento, 100 metros. Armamento, 6 tubos lança-torpedos de 533 mm, velocidade submerso 46 km por hora. Deslocamento submerso 4.092 toneladas. Todos confiaram durante muitos anos que, embora os submarinos fossem difíceis de detectar quando navegam submersos, um dia eles tinham de ir à superfície para recarregar as baterias. O Nautilus acabou com essa noção. No fim dos anos 40 e início dos 50, a maioria dos submarinos só conseguia ficar submersa algumas horas. Mas a era nuclear trouxe com ela a perspectiva de energia ilimitada, o tipo de potência que permitiria que um submarino submergisse durante dias, semanas, até meses. Hyman Rickover, diretor da divisão de reatores da Marinha, apostou na ideia e a transformou em realidade. O desafio para ele e sua equipe era desenvolver um reator nuclear pequeno o suficiente para caber dentro do casco, mas seguro o bastante para proteger a tripulação de qualquer risco de radiação. Com o choque dos ataques nucleares ao Japão, ainda recente na mente de todos, a oposição foi grande. Ninguém conseguia esquecer o potencial de desastre, e Rickover teve de ser cauteloso. Ele não cedia quando o assunto era segurança. Não porque fosse bonzinho, mas porque percebeu que se cometesse um erro, adeus. Um único erro e ninguém mais confiaria de novo naquela energia. Então, ele não errou. O Nautilus foi lançado em 21 de janeiro de 1954. 15 mil pessoas assistiram a primeira-dama Mamie Eisenhower quebrar a tradicional garrafa de champanhe no casco. Um ano depois, o Nautilus partiu e mandou a famosa histórica mensagem: a caminho com propulsão nuclear. O capitão e a tripulação ficaram impressionados com sua velocidade e invisibilidade. Era um carro esporte. Ele era o sonho de qualquer submarinista desde que surgiu.
Não havia canhões no convés. A superfície externa estava livre de qualquer obstáculo hidrodinâmico. O Nautilus podia viajar 100 mil quilômetros com um pedaço de urânio do tamanho de uma bola de golfe. Um submarino a diesel precisaria de 11 milhões de litros de combustível. O Nautilus ia aonde quisesse e podia fazer o que quisesse. Podia sair de um ponto americano, viajar até o litoral da União Soviética e então permanecer indetectável pelo tempo que quisesse. Os americanos passaram à frente dos soviéticos. Para provar isso, em 3 de agosto de 1958, o Nautilus completou a primeira viagem submersa através do Polo Norte. É verdade, o Nautilus iniciou sua carreira com uma viagem muito bem divulgada pelo Ártico, submerso, para demonstrar toda a potência que a Marinha dos Estados Unidos tinha adquirido. O Nautilus se transformou no padrão para todos os submarinos modernos. Por isso tem pontuação alta no quesito inovação. Sua periculosidade é excelente. Tempo de serviço, invisibilidade e desempenho em combate são bons, o que lhe dá o 5º lugar entre os 10 mais. Em 4º lugar, um bom de tiro. Um submarino com o dobro de poder de fogo de um U-Boat. Classe T. País de origem, Reino Unido. Tipo, submarino de ataque e patrulha oceânica, tripulante 62. Propulsão, 2 motores a diesel totalizando 5.000 HP. E 2 motores elétricos totalizando 2.900 HP. Comprimento 80 metros. Armamento, 10 tubos lança-torpedos de 533 mm e um canhão de convés de 102 mm. Velocidade 16 km por hora. Deslocamento submerso 1.560 toneladas. Pergunte a qualquer submarinista britânico qual é o ícone dos submarinos, o melhor, a classe mais bem-sucedida. E ele dirá a classe T, os T-Boats. O Classe T da Marinha Real Britânica é um dos grandes sobreviventes dos mares. O primeiro modelo foi encomendado em 1936 e o último de seu tipo foi desativado 33 anos depois. Ele participou de muitos combates na guerra contra a Alemanha, provocando estragos pesados, mas também sofrendo grandes perdas durante a batalha pela supremacia naval nos mares. Os submarinos classe T britânicos tinham muitas vantagens sobre os submarinos inimigos durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente tripulações acima da média e excelentes capitães. Marinheiros de elite permitiam que o Classe T escapasse dos inimigos. Mas se ele tivesse de parar e lutar, o capitão podia usar o sistema de torpedos mais letal de todos os submarinos da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha 10 tubos lança-torpedos, 6 internos da proa, 2 internos da popa e 2 externos. Era muito poder de fogo. Essa classe transformou o submarino quase em um destroyer submerso. O Classe T era um Tiranossauro Rex, capaz de abrir sua boca e despedaçar predadores menores. Submarinos inimigos eram uma iguaria para a fera britânica. Dizem hoje que a melhor arma contra um submarino é outro submarino. Esse conceito surgiu com os T-Boats, a ideia de que venciam qualquer submarino. Conseguiam isso com bons torpedos e principalmente com uma tripulação altamente treinada. Como todos os submarinos que dominam os mares, o Classe T teve um grande impacto nos conflitos em terra. Em 1942, o Africa Corps de Rommel enfrentava as tropas de Montgomery, no norte da África. Os submarinos Classe T varreram a costa, impedindo que Rommel recebesse suprimentos e dando aos aliados uma vitória crucial. Sem aquela batalha em que a Marinha Britânica usou 94 submarinos e perdeu 47, sem dúvida o Africa Corps alemão chegaria a Alexandria e tomaria o Canal de Suez. No fim da guerra, os submarinos da Marinha Britânica haviam afundado ou danificado, usando torpedos e canhões, 2 milhões de toneladas de embarcações, inclusive 78 navios de guerra, 38 deles submarinos. Eles também perderam 73 navios e 2.000 homens.
Muitos tripulantes dos T-Boats ganharam a Victoria Cross, a maior condecoração britânica. Essas medalhas não eram dadas a qualquer um. Esse submarino era um ícone. Quem quisesse ser submarinista na Segunda Guerra Mundial queria trabalhar num T-Boat. Com 31 anos de serviços prestados, o Classe T tem um tempo de serviço superlativo. Seu nível de periculosidade é alto, assim como seu desempenho em combate. No quesito inovação, seu nível é médio. Por isso, esse bom de tiro fica logo atrás dos 3 primeiros. Em terceiro lugar, um submarino americano famoso, tanto pelos capitães destemidos quanto pela habilidade de superar recordes. Classe Gato. País de origem, Estados Unidos. Tipo, submarino de ataque. Propulsão, 4 motores a diesel totalizando 5.400 HP. E 4 motores elétricos totalizando 2.740 HP. Tripulantes 60. Comprimento 95 metros. Armamento 10 tubos lança-torpedos de 533 mm. 2 metralhadoras calibre 50, 2 metralhadoras calibre 30 e um canhão de convés de 76 mm. Velocidade submerso 16 km por hora. Deslocamento submerso 2.424 toneladas. Esses submarinos venceram a mais bem-sucedida campanha da guerra entre submarinos da história. Lançados a partir de 1936, os submarinos da classe Gato estão entre os maiores dos Estados Unidos. Ele era veloz, tinha excelente autonomia, tinha muitos armamentos e também tinha radar. Eu tenho grande admiração por nossos colegas americanos. Era um predador de respeito que ia se alimentar no Pacífico. Suas presas eram navios japoneses. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos adotaram várias táticas dos U-boats alemães. Os navios mercantes se tornaram alvos fáceis. E verdadeiras alcateias se formaram para atacar os comboios. O efeito era devastador quando a força americana de submarinos atacava em grupo. E como eles podiam usar o elemento surpresa e permanecer no mar mais tempo do que se esperava, capturaram muitos alvos rapidamente e relativamente sem custo. Os 73 submarinos da classe Gato reviraram o oceano, destruindo e afundando navios. A capacidade japonesa de reabastecer suas tropas sitiadas logo ficou prejudicada. Enquanto os japoneses tentavam manter Guadalcanal, seus soldados contavam os grãos de arroz, porque não havia suprimentos, já que a força submarina da frota americana no Pacífico não deixava passar nada. Boa parte desse sucesso devia-se a alguns capitães ousados e muito experientes, homens como o capitão de corveta Dudley Mush Morton. Conhecidos como a alcateia de um barco só, Mush e seus homens do USS Wahoo afundaram 19 navios, no total de 55 mil toneladas. Ele odiava os japoneses de forma até passional, mas sabia como usar seu submarino em batalhas. Conhecia todos os aspectos do seu barco e sabia como escapar. Ou seja, o submarino e a tripulação eram uma extensão dele. O Gato mandou quase 2 milhões de toneladas de metal quente retorcido para o fundo do mar. Os números impressionavam, mas podiam ter sido bem maiores. Várias vezes, os torpedos americanos deixavam de explodir no impacto. Mas o defeito que a tripulação do Gato mais receava era a temida trajetória circular. O torpedo voltava para o submarino em vez de seguir para o alvo. Perdia-se uma embarcação. Essencialmente, eles cometiam suicídio sem querer. Os problemas com os torpedos foram resolvidos com o tempo. No fim da campanha no Pacífico, a frota americana de submarinos havia destruído 30% da marinha real japonesa e mais de 60% da frota mercantil nipônica. O Gato tem desempenho notável em combate e alto nível de periculosidade. Em inovações, o nível é bom, assim como em tempo de serviço. Sua invisibilidade é média, o que lhe dá a terceira posição entre os 10 mais. Em segundo lugar, um submarino de $1 bilhão e tecnologia de última geração. Classe Seawolf. País de origem, Estados Unidos. Tipo, submarino de ataque nuclear.
Tripulantes, 134. Propulsão, um reator nuclear PWR-S6W General Electric, comprimento 108 metros. Armamentos, 8 tubos lança-torpedos de 660 milímetros e 12 tubos de lançamento de Tomahawk TLAMN. Velocidade submerso 65 km por hora. Deslocamento submerso 9.150 toneladas. Durante a Guerra Fria, os submarinos americanos faziam um jogo mortal de gato e rato com a frota nuclear soviética. Os SSBN soviéticos precisavam ser seguidos e monitorados. Mas, cada vez mais, a Marinha Americana só seguia sombras. Os submarinos soviéticos estavam cada dia mais silenciosos. Como resposta, os Estados Unidos gastaram 13 bilhões de dólares em uma nova classe de assassinos discretos. O Seawolf significa que o submarino soviético de mísseis balísticos jamais ouvirá a morte chegando. Lançado ao mar em julho de 1997, o Seawolf é o primeiro submarino de ataque dos Estados Unidos totalmente novo, de ponta a ponta, desde os anos 70. 7 bilhões de peças diferentes foram usadas em sua construção. O resultado é uma embarcação incrivelmente silenciosa, com armamento pesado e computadores tão avançados que resolvem qualquer situação. Seria incrivelmente difícil contra-atacar um submarino Seawolf. Ele pode dominar o espaço de batalha subaquático com facilidade. Seria um oponente de respeito em qualquer conflito. A missão primordial dele era destruir submarinos soviéticos com mísseis balísticos antes que pudessem atacar alvos americanos. O único problema foi que quando o Seawolf foi lançado, a Guerra Fria já havia terminado. O que fazer com uma embarcação que faz tudo? Que é capaz de ser inaudível, invisível e ainda desferir um golpe mortal nos submarinos soviéticos, se não há mais submarinos soviéticos. Procura-se outra utilidade para ela. Usando tecnologia de escuta de última geração, o Seawolf se tornou uma peça importante do campo de batalha moderno, monitorando inimigos a partir de uma posição segura. Ele também pode ter papel significativo em batalhas terrestres. Ele está equipado com uma variedade enorme de armas, principalmente o míssil de ataque terrestre Tomahawk, que permite acertar alvos continente adentro. O classe Seawolf também se tornou uma peça crucial das operações de guerra, levando tropas de SEALs até zonas de combate. Quando se quer levar soldados até uma praia do outro lado do mundo, um Seawolf é o transporte perfeito. Ninguém verá o submarino chegar, ninguém verá o barquinho de borracha indo para a terra, ninguém verá o submarino partir. Em 2004, surgiu uma nova geração de submarinos americanos, o classe Virginia. Construídos para o século XXI, eles herdaram as qualidades do Seawolf, com custo mais baixo. O submarino do futuro será um assassino que transporta mísseis de cruzeiro e tem mísseis balísticos. O Seawolf será considerado o seu protótipo. É realmente um submarino magnífico. O Seawolf ganha nota alta na inovação, sua invisibilidade é excelente, o desempenho em combate é bom, assim como sua periculosidade. Mas com outras classes americanas chegando aos mares, o tempo de serviço do Seawolf é médio, e por isso é o segundo melhor submarino da lista dos 10 mais. E finalmente, em primeiro lugar, o melhor dos melhores, a classe de submarinos que produziu capitães lendários e quase deu à Alemanha uma vitória determinante na Segunda Guerra Mundial. U-Boat tipo 7, país de origem Alemanha. Tipo submarino de ataque de médio alcance. Tripulantes 44. Propulsão 4 motores a diesel totalizando 3.200 HP. E 2 motores elétricos totalizando 750 HP. Comprimento 66 metros. Armamentos 5 tubos lança-torpedos de 533 mm e um canhão de convés de 89 mm. Velocidade submerso 15 km por hora. Deslocamento submerso 857 toneladas. O U-Boat tipo 7 foi, sem dúvida, o submarino mais importante da Segunda Guerra Mundial. Ele desafiou as mais poderosas, não uma, mas as 2 marinhas mais poderosas do mundo, e conseguiu afundar milhões de toneladas de navios mercantes e dúzias de navios de guerra. O tipo 7 era a base da frota de submarinos alemães na Segunda Guerra Mundial. Mais de 700 foram construídos.
o que tornou sua classe a que teve mais unidades construídas. O tipo 7 veio com muitas melhorias. Atingia maior profundidade, tinha excelentes hidrofones, armamento confiável e uma taxa média de mergulho extremamente rápida. Um tipo 7 bem pilotado desaparecia da superfície do mar em 20 segundos. O mergulho veloz, baixa detecção e grande agilidade deram ao tipo 7 a qualidade almejada por todos os submarinos: invisibilidade. Em 14 de outubro de 1939, Gunther Brim arriscou-se em águas rasas com correntes perigosas, podendo ser detectado pelo inimigo para penetrar na base da Marinha Real Britânica, em Scapa Flow. Com 3 torpedos, afundou o coraçado britânico Royal Oak e conseguiu escapar ileso. Ele arrancou palavras de admiração de Winston Churchill, que disse que foi uma proeza impressionante. De certo modo, deu início à guerra contra os U-Boats de modo memorável. O almirante Carl Donitz estava convencido de que seus U-Boats podiam destruir os aliados e entrou em ação. Comunicando-se com as embarcações, ele reunia chamadas alcateias, grupos de até 20 U-Boats que emboscavam comboios de navios mercantes. Deu certo. Os U-Boats estavam acabando com as embarcações aliadas. Seus capitães tornaram-se heróis da pátria. Eles eram os astros de rock do mundo nazista. No mundo nazista que proclamava valores tradicionais. A fusão de proezas de guerra com capacidade tecnológica gerava homens famosos. Eric Top era um desses homens de elite. Seu submarino U-552 era conhecido como Demônio Vermelho. Em março e abril de 1942, ele afundou 8 navios, no total de 45.731 toneladas, um feito que lhe rendeu elogios do próprio Hitler. Ele fez sua tripulação se sentir invencível. Eles o seguiriam até o inferno se ele quisesse. De certa maneira, o fizeram. As 5 unidades do tipo 7 mais bem-sucedidas afundaram no total 221 navios. Mais de 1 milhão de toneladas de metal desapareceram sob as ondas, tirando dos aliados homens, material e talvez o mais importante, a esperança de que a Europa pudesse ser salva. Churchill disse que a única coisa que o fazia perder o sono era o receio de que os U-Boats isolassem a Grã-Bretanha do resto do Império e também dos Estados Unidos. E Churchill tinha razão. A Grã-Bretanha só perderia aquela guerra se todos os recursos de seu império ficassem presos do outro lado do mar, enquanto o pobre Winston, com sua bebida e seus charutos, tentava combater os alemães completamente sozinho. Mas em 1943, a maré mudou para os U-Boats de Hitler. Na Conferência de Casablanca, os líderes aliados resolveram acabar com a ameaça submarina. Os comboios ganharam mais proteção por todo o Atlântico. Os britânicos já tinham decifrado a máquina alemã Enigma e conseguiam ler as ordens enviadas à frota de submarinos. Antes, os U-Boats eram os caçadores. Agora, eles eram a caça. Com exceção dos kamikazes japoneses, as frotas de submarinos sofreram as maiores perdas da Segunda Guerra Mundial. No caso da força de U-Boats, as perdas foram cataclísmicas. As tripulações deram até um apelido a eles: Caixões de Ferro. Mas apesar de suas perdas, os U-Boats tipo 7 continuam uma das armas mais influentes da Segunda Guerra Mundial. Em 5 anos de combates intensos, eles afundaram 2.779 navios, no total de 14 milhões de toneladas. A classe Tipo 7 afundou mais navios mercantes inimigos do que qualquer outro tipo de submarino no conflito. Também sofreu mais perdas que qualquer outra classe de submarinos daquela guerra. Mas foi a que provocou mais medo e ansiedade ao maior número de países do planeta na época de sua atuação. O U-Boat tipo 7, que abriu caminho através da campanha naval mais difícil da história, também abriu caminho até o topo da nossa lista. Ele ganhou nota máxima em periculosidade e desempenho em combate. No quesito inovação foi excelente. Invisibilidade e tempo de serviço também impressionaram. Por tudo isso, essa lenda alemã fica em primeiro lugar.
Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.